E aí, tudo bem? Olha, hoje tem esse quadrinho maravilhoso do Marcelo Leles, que se chama Anui, foi lançado recentemente pela SESI SP Editora e foi um dos meus divertimentos no metrô nessa semana que passou. Nem precisou, né, de uma semana para ler, porque o quadrinho ele é muito rápido, né? Ele prioriza as imagens, então você realmente lê bastante rápido. É um quadrinho feito à moda antiga, ou seja, com uma aquarela poderosa do Marcelo e sem o uso aparente de tecnologia digital de computador. Pois é, esse foi um dos pontos fortes dessa incrível HQ que me chamou a atenção e que usa tinta mesmo, aplicada sobre papel com textura, que deixou esse trabalho simplesmente maravilhoso. Inclusive dá para ver aqui em fotos que fazem parte do livro as tintas que ele usou e as pranchas originais, todas empilhadas numa mesa. Anui, para quem não sabe, é o nome de uma espécie de anu, um pássaro preto que existe em todo o território brasileiro. E tem a ver também com o verbo anuir, consentir. E a história se passa no interior do país, numa cidadezinha em que uma menina, Alice, é acostumada a dormir ouvindo o som de uma caixinha de música, com direito até a uma pequena bailarina que dança para atrair seu sono. Olha só que lindo. Um belo dia, a tal caixa quebra e a menina fica inconsolável num choro constante que é ouvido em toda a cidade. E agora, será que vai dar para arrumar? Quem vai consertar o mecanismo avariado da caixinha de música e trazer a alegria de novo a Alice e a sua família, né, que já não sabem mais o que fazer? Não conto mais nada, só lendo Anui para você saber o que acontece. Esse quadrinho lindo que evolui num mineirês absolutamente caipira, simples, um português peculiar e próprio do interior que faz a gente imaginar os personagens falando docemente errado no nosso ouvido. Traço magnífico, balões quadrados, sensibilidade, brasilidade e arte magníficas nesse quadrinho de Marcelo Leles, um artista mineiro, ilustrador e escritor que foi criado no Cerrado Mineiro. Ele nasceu em Montes Claros, no sertão de Minas Gerais. Bom, e quem está com a gente aqui é o próprio Marcelo Leles, que vai comentar essa HQ, Anui, vai também falar sobre sua obra, sobre o seu trabalho e vai dizer qual é a relação dele com o quadrinho europeu. Confere aí. Pessoal, meu nome é Leles, sou ilustrador, quadrinista e ocasionalmente eu também escrevo texto para literatura infantil. É mais raro fazer quadrinho justamente por causa essa demanda de ilustração. O quadrinho você precisa de mais tempo, né? Para fazer, você tem que se dedicar mais ao projeto. E às vezes não concilio muito com os projetos de ilustração, de literatura infantil, juvenil, que eu normalmente faço. Então é mais raro fazer quadrinho, mas eu faço, eu acho bacana fazer, me faz bem fazer quadrinho. É onde que eu posso exercer um pouco mais esse lado meu de, vamos dizer, cineasta frustrado, né? Bom, temos aqui uns livrinhos um livro que eu fiz, A Hortência das Tranças, eu escrevi, ilustrei. Como ilustrador, tem muitas editoras que eu trabalho normalmente. Eu fiz esse bem antiguinho, chama Saindo Percurar. Não sei se muita gente conhece não, mas é um livro que eu fiz há bastante tempo. Normalmente para o quadrinho eu tenho feito atualmente mais para o mercado europeu, mas recentemente surgiu um projeto na minha cabeça, eu acabei escrevendo para virar um livro infantil chamado Anui. Foi financiado através do Catarse, né? E ele depois se transformou numa edição da editora SESI São Paulo. É o Anui. Inicialmente ele era um livro infantil, eu escrevi para ser um livro infantil, só que quando eu apresentei o texto na época, em 2014 mais ou menos, para as editoras, o mercado estava muito ruim, né? As editoras não estavam aceitando muitos projetos novos e acabou que eu fiquei um pouco numa fila de espera e eu queria publicar esse texto, né? Eu achava que era interessante. Aí o que eu fiz? Eu transformei o texto numa história em quadrinho. Mas eu queria fazer foi um pouco difícil, porque eu queria fazer um quadrinho um pouco diferente, né? Eu não queria fazer um quadrinho tão formal. Então eu queria abrir mais as páginas, né? Eu queria fazer umas páginas mais amplas e tal. Como nesse caso aqui, nesse exemplo de uma das páginas de Anui,
porque eu queria contar outras historinhas assim, que poderiam suscitar ao leitor que ele também descobrisse assim, algumas formas de também descobrir outras historinhas ao redor da imagem, porque faz parte de uma sequência como o quadrinho, mas ele tem também essa possibilidade, assim, o leitor fica mais preso a essa imagem justamente para observar outros detalhes que na verdade, é o que eu queria. E os originais são todos em aquarela, eles não têm um formato tão grandão, não, como os de literatura infantil, mas deu um espaço bom para trabalhar. Então, assim, o trabalho de Anhui, eu acho que ele funcionou na proposta que eu queria, né? Ele tem uma sequência boa que eu trouxe do texto mesmo, assim, o original. Claro que eu modifiquei algumas coisas no texto original, justamente para criar novos personagens, justamente para esse quadrinho ganhar corpo mesmo, né, para ter uma possibilidade assim de narrativa maior, né? Então, assim, o Anhui é isto, né? É um livro que tem uma história aparentemente infantil, mas assim, uma história para todas as idades e tal, que eu pude exercer um pouco essas possibilidades da aquarela, de ampliar mais as imagens, e sem perder essa questão da sequência, que eu acho importante no quadrinho. Bom, para falar um pouco também sobre meu trabalho de quadrinista em outros mercados, como o europeu, lá é Guild Noir, né? Aqui o Amino publicou como Goela Negra, que é um quadrinho todo preto e branco e tal. Essa aqui, a edição francesa, é um pouco maior, assim, mas a edição brasileira é super legal, a Amino fez um trabalho muito bom. Os originais, assim, do Guild Noir, ou do Goela Negra, são também assim, perto do A3, assim. Eu fiz tudo em pincel seco, né? O trabalho foi publicado do jeito que está, preto e branco mesmo e tal. E aí, agora, em fevereiro, sai um novo livro, chamado, um livro novo para os franceses, que eu fiz um pouco diferente agora, em primeira mão um pouco isso aqui. O esboço é a mesma coisa, né? Aqui. É um lápis normal e tal, eu faço assim. E depois eu transferi para um papel, ele é super baratinho. Ele é um papel Chamex, desses tipo sulfite, só que ele é um papel reciclado, tá vendo? E eu fiz um lápis mesmo em cima, né? E ele já fica com a base boa, né? Depois eu fui pro Photoshop, eu acho que dá pra, na sequência, eu acho que na edição do vídeo dá pra colocar aí o resultado final, né? Então eu pintei tudo como se fosse uma aquarelinha assim, tal, mas não é tudo digital. Mas o importante é que a base do papel, ele permaneceu. Me ajudou muito, porque a base da minha aquarela, ela tem é um burnt sienna, uma terra queimada mesmo, assim, lembra um pouco essa textura desse papel, essa corzinha no fundo aqui, desse papel reciclado. Então facilitou, é uma técnica que eu uso, funcionou muito bem. Esse livro, ele deve sair em fevereiro, pela editora Michel Lafon, que é uma editora francesa, e já estamos nos finalmente, assim, já terminei, já entreguei todo o trabalho. Então, beleza, é isso, foi um prazer falar com vocês, né? E um grande abraço. Então é isso, espero que você tenha gostado desse programa sobre Anhui. Obrigado ao Marcelo Leles pela sua participação, sua generosa participação, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!